Colômbia, um juizado de Medellín condenou 15 militares a cumprir penas de até 30 anos de prisão por envolvimento nos casos conhecidos como falsos positivos. Civis sequestrados e assassinados pelo Exército. Inocentes que são apresentados como se fossem guerrilheiros mortos em combate. São os chamados falsos positivos. Desde o Plano Segurança Democrática, oficiais do Exército se empenham a qualquer custo na captura de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os 15 soldados condenados por um juizado de Medellín assassinaram 2 civis em 2006 e vestiram os corpos como se fossem guerrilheiros das Farc. 10 soldados foram condenados a 30 anos de prisão por envolvimento direto no assassinato. Outros 5 terão de cumprir 4 anos de cadeia por encobrirem o crime. Até o início deste ano, julgamentos de militares envolvidos em casos de falsos positivos eram realizados na Justiça Militar, mas uma decisão da Suprema Corte levou os acusados à Justiça Comum. A Corte entendeu que os oficiais envolvidos não estavam realizando os atos próprios de suas funções. Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, os falsos positivos têm como vítimas jovens de comunidades mais pobres. Até junho deste ano, mais de 1.000 inquéritos foram abertos. E é hora de falar de direitos fundamentais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas recomendou a ampliação da lista de crimes cometidos contra crianças e adolescentes em tempos de guerra. Ampliar a lista de países ou grupos armados que recrutam crianças-soldado, incluindo aqueles que matam, mutilam, estupram ou cometem outras formas de violência sexual contra crianças em tempos de guerra. O Conselho de Segurança da ONU decidiu por unanimidade dar ao secretário-geral das Nações Unidas o poder de ampliar a chamada lista da vergonha. O Conselho, por sua vez, vai examinar e implementar ações contra os países ou grupos que violem o direito internacional por meio do abuso de crianças em tempos de guerra. Esta é uma resolução marco, quando se pensa que é o único assunto no qual o Conselho de Segurança está tão empenhado e coletivamente empenhado. Penso que nós, agora, e o sistema das Nações Unidas, temos que nos unir para cumprir com responsabilidade de ajudar e implementar esta resolução. A responsabilidade das partes em conflitos armados que violam a legislação internacional ao matar e mutilar, bem como estuprar e cometer outras formas de violência sexual contra crianças, poderá ser caso de exame pelo Conselho de Segurança. Desde 2005, o Conselho de Segurança adota a Resolução 1612, que estabelece mecanismos para monitorar, comunicar e punir os responsáveis pelo recrutamento de crianças-soldado. A mesma resolução será adotada nos outros casos de violação dos direitos da criança em tempos de guerra. A resolução também vai facilitar o diálogo das Nações Unidas junto a exércitos e grupos armados, com vistas a deter as violações e punir os responsáveis. Se as crianças são mortas e mutiladas, imediatamente o processo é aberto. Mas é claro que muito depende dos critérios da lista. Se houve intenção, se a intenção foi a de matar. Existe uma série de outros temas que dizem respeito a isto, e sobre os quais estamos discutindo com advogados para definir exatamente quais devem ser os critérios de listagem. E vamos navegar. O mais alto tribunal da China recomendou que a pena de morte seja usada com menos frequência e somente nos casos criminais mais sérios. A declaração foi feita pelo vice-presidente da Suprema Corte do Povo, tribunal que revisa todas as sentenças de pena de morte determinadas por tribunais inferiores antes que elas sejam executadas. Na China, mais de 60 crimes podem ser punidos com a pena de morte, entre eles evasão fiscal, apropriação indébita de dinheiro público e tráfico de drogas. Desde 2007, o tribunal do país tem o poder de reavaliar os casos de penas de morte, o que tem contribuído para reduzir o número
de execuções. De acordo com a organização Anistia Internacional, o país executou pelo menos 1.718 sentenças de morte em 2008, uma redução considerável em comparação com uma década atrás, quando eram consumadas cerca de 15 mil sentenças. E o Cortes Supremas fica por aqui. Na próxima semana você vai ver que no Chile, a Corte Suprema condena restaurante que recusou atendimento a jovens com síndrome de Down. No quadro Nas Cortes, vamos ver o que é o direito comparado. E no Vamos Navegar, você acompanha as principais notícias das Cortes Supremas pelo mundo. Eu espero você!